E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. Remember Christ our Savior was born on Christmas Day to save us all from Satan's power when we were gone astray. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. From God our Heavenly Father, a blessed angel came, and unto certain shepherds brought tidings of the same, how that in Bethlehem was born the Son of God by name. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. Fear not, then said the angel, let nothing you affright. This day is born a Savior of a pure virgin bright, to free all those who trust in Him from Satan's power and might. Oh, tidings of comfort and joy, comfort and joy. Oh, tidings of comfort and joy. A seguir em Contato, o nascimento de Jesus, a visão geral. Quando você pensa no Natal, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Pense por um momento. Você pensa em algo que a Bíblia diz sobre Jesus? Ou seu primeiro pensamento é: ai meu Deus, tenho que ir às compras. Para onde eu vou? Como está o trânsito? Bem, quantos itens tem na minha lista de Natal? Quem vai almoçar lá em casa? Quem virá? Ou seja, o que realmente vem à sua mente primeiro? Bem, mesmo quando nos voltamos para as Escrituras, às vezes perdemos as maiores lições de Deus. Mesmo quando você pensa em Natal nas Escrituras, você pensa em Maria e José e o nascimento de Jesus e o fato de ter nascido num estábulo que havia gado por perto. Havia uma estrela e magos, presentes e pastores e você acaba se perdendo. Então, muitas vezes perdemos as maiores lições de Deus quando limitamos nossos pensamentos a palavras específicas e não nos perguntamos o que está atrás de tudo isso, o que realmente está acontecendo quando se trata do Natal. Então, quero que pensemos em termos da visão geral. E a primeira coisa que quero mencionar é esta, que o que parece ser um evento insignificante pode ter consequências eternas. E pensem como isso parece insignificante. O nascimento de um bebê. Bem, muitos bebês nasceram naquela mesma época ou em outros períodos, ou em algum outro tempo. Mas o nascimento de um bebê não tem nada de significativo, acontece o tempo todo. E o fato de que esse bebê acabou nascendo em um estábulo provavelmente não parecia algo tão significativo assim, porque muitos bebês nasciam e nem sempre nasciam em casa, e aqui temos Maria e José viajando de Nazaré até Belém, uma viagem bastante longa, especialmente em um jumento, bem diferente de como você veio nesta manhã. Então, você olha para isso e pensa, eles não eram tão significativos, então, o que há de tão significativo sobre esse Natal? Bem, quando você começa a ler as Escrituras e se faz a pergunta, e quanto a Maria e José? Bem, quem é José? Só mais um hebreu
Então, o que aconteceu? Quando ele estava pensando no que fazer, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele e disse: José, e você conhece a história em Mateus, este é o Filho de Deus. E esse é o Filho de Deus que nasceu para você e para Maria. Então o anjo passou a descrever certas coisas e, de repente, tudo mudou. Era uma história completamente diferente. Então, quando pensamos no Natal, a verdade é que o que parecia ser algo tão insignificante se tornou algo que teve eternas consequências. Aquele pequeno bebê, que era Jesus, morreu na cruz pelos pecados do mundo inteiro, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu, está sentado à direita do Pai hoje por você e por mim. Isso não foi insignificante, mas parecia ser. E uma segunda coisa, e é que, às vezes, Deus vai usar os ímpios para cumprir o seu propósito divino. Pensamos que Deus trabalha só através dos crentes, não necessariamente. Porque naqueles dias, por exemplo, César Augusto, que era o imperador naquele tempo e governava certas áreas naquele tempo, e ele tomou uma decisão, ele decidiu taxar todo mundo. Então, todos tiveram que ir para suas cidades natais e tiveram que voltar para lá, se registrar para a tributação e assim por diante. Você diz, o que isso tem a ver com o nascimento de Jesus? O que isso tem a ver? 700 anos antes, em Miqueias 5:2, Deus falou com Miqueias e deu a ele a profecia de que o Messias nasceria. Isso foi 700 anos antes de Jesus nascer. Então, o que tem a ver com isso? Simplesmente mostra isso, que Deus estava usando um líder completamente ímpio, 700 anos depois, que era impiedoso de todas as formas. E ele decretou uma lei, e não se podia violar a lei. Ele decretou a lei que todos deveriam ser taxados. Bem, então o que isso tem a ver com Jesus? Bem, eis o que tem a ver. Maria estava grávida de Jesus. Isso significa que deveriam deixar Nazaré e descerem até Belém. Então, o que acontece é que Maria dá à luz a Jesus em Belém, não em Nazaré. Mas o que a profecia dizia? Em Belém da Judéia. Então, parece que simplesmente aconteceu. O que eu quero que você veja é que Deus usou César Augusto para decretar uma lei que se encaixava no tempo perfeito de Deus, 700 anos atrás, sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E provavelmente Maria e José não sabiam nada sobre isso na época, ou talvez soubessem, mas certamente não cientes disso. Então, 700 anos antes, Deus diz ao mundo por meio de seu profeta, o Messias está vindo. Pense nisso, por exemplo. Nenhuma mulher teria dito, essa mulher sou eu. Foi uma surpresa total e, além disso, significava, naquela época ela poderia ser apedrejada e tudo mais, e o desapontamento, a vergonha para José e, de alguma forma, devia ter sido infiel a ele, todas essas coisas. Mas o que Deus estava fazendo? Cumprindo sua promessa. Lembre-se disso. Deus cumpre cada uma de suas promessas. Ele não faz promessas sem cumpri-las de alguma forma. Então, o que acontece? Ele usou um homem ímpio para cumprir sua promessa. Deus ainda usa os ímpios, às vezes, para realizar o seu propósito divino. Não há nada na Bíblia que diz que Deus só usa os justos. Não diz isso. Então, o que quer que esteja fazendo, ele vai cumprir a vontade dele de uma maneira ou de outra. Então, o que acontece aqui é que esse líder ímpio tomou uma decisão que se encaixava na promessa profética de Deus para trazer Jesus ao mundo no momento certo. Frequentemente, Deus, ele faz sua maior obra por meio de pessoas improváveis. Pense sobre isso. O que você e eu sabemos sobre Maria? Ela era uma ninguém, só mais uma jovem hebreia. E sobre José? Nada significativo sobre ele. Então, quando você pensa em si mesmo, e há muitas pessoas que pensam, bem, eu sou um ninguém, não há nada significante sobre a minha vida, como Deus poderia me usar? Bem, Maria e José poderiam ter dito exatamente a mesma coisa. De fato, eles nunca teriam crido. Bem,
Deus não faria isso em minha vida, é por isso que o anjo veio a José e disse: José, ele deixou muito claro para ele quem estava falando e exatamente o que iria acontecer. Então, quando você pensa em sua vida, não pense em si mesmo como sendo apenas um ninguém. Para eles, provavelmente, para todos os seus vizinhos, ninguém jamais suspeitaria que Maria iria dar à luz ao Filho de Deus, ao Messias. Isso seria absolutamente inacreditável. Não descarte Deus por causa de como ele faz as coisas. Muitas vezes não se encaixa em nossos planos, não se encaixa no modo como achamos que Deus deveria agir. Então, ele pega alguém que é muito insignificante, Maria e José, e faz a coisa mais linda, incrível e eterna. Não subestime o que Deus pode fazer e como ele vai fazer. E porque não se encaixa em nosso plano, ou como achamos que ele deveria agir, às vezes perdemos a vontade de Deus, porque nós não cremos que Deus age de determinadas formas. Então lembre-se, ele vai cumprir a vontade dele do jeito dele. E olho para minha própria vida e digo: Deus, eu nunca teria imaginado isso, nunca teria escolhido isso. Mas as pessoas muitas vezes se menosprezam e dizem: bem, como Deus poderia me usar? Não significa que você vai dar à luz a um outro Salvador, não precisamos de outro. Mas significa isto? Significa que ele pode usá-lo de uma forma, preste atenção, está ouvindo? Diga amém. Para dar um crescimento espiritual a alguém com quem você compartilha a sua fé, e essa pessoa é salva. Então ela muda, veja isso, ele usa você para mudar o destino eterno desta pessoa. E é por isso que compartilhar sua fé com outras pessoas é importante. Não subestime o que Deus pode querer fazer em sua vida. Então, quando eu penso em como ele trabalha, você não pode determinar o valor de uma pessoa pelas suas circunstâncias. Agora, pense sobre isso. O que cercava Maria e José quando Jesus nasceu? Eu te digo: vacas, cabras, ovelhas, o cheiro, o aroma característico, o cheiro do feno e todas as coisas típicas de um estábulo. Você está me dizendo que o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Salvador, ele vai nascer em um lugar como esse? O que isso nos ensina? Não avalie pelas circunstâncias o valor de uma pessoa. Aqui está o Salvador do mundo por toda a eternidade. E onde Deus permitiu que ele nascesse? Num estábulo, com ovelhas, cabras e vacas, e o cheiro de tudo isso. E além disso, um bebê enrolado em alguns panos, não muito. Então, onde o colocaram? Numa manjedoura onde os animais se alimentavam. Peraí, você está me dizendo que o Filho de Deus, você quer dizer a pessoa que é divina, Deus o deixará nascer em um estábulo, com cheiro de ovelha e feno, e envolto em panos e todas as coisas, e colocá-lo exatamente ali onde os animais comem? Você diz: Deus faria isso? Faria. Agora veja isso. Não subestime o que Deus fará em sua vida se obedecê-lo. E a parte mais importante dessa frase: se você obedecê-lo. Não subestime isso. Você diz: bem, quer dizer que ele vai fazer algo famoso em minha vida? Não necessariamente. Ouça, a única coisa que importa não é o seu status. O que importa é seu relacionamento pessoal com Deus. Entrando em um estábulo e olhando ao redor, quem jamais acreditaria? Deitado ali em carne humana, o todo-poderoso Deus, o Filho de Deus. Quem acreditaria nisso? Então, quando eu penso sobre isso, eu penso: ele muitas vezes faz suas maiores revelações para pessoas que podem estar em posições muito humildes na vida. Então, eu quero que abra, por favor, por um momento, no 2º capítulo de Lucas. E então Jesus nasceu, lá estão eles, apenas os 3. E enquanto isso acontecia, no versículo 8 do 2º capítulo de Lucas, ouça isso. Naquela mesma região onde estavam, havia pastores que estavam nos campos cuidando de suas ovelhas durante a noite. E um anjo do Senhor apareceu
diante deles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram muito amedrontados. Poderia ter anunciado a muitas pessoas. Contou a um grupo de pastores, ouça. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo, pois eis que lhes trago boas novas de grande alegria, que serão, ouça, para todo o povo. O que estou dizendo para vocês é para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o Messias. Agora, em nosso português, Cristo Senhor. Messias. Messias, naquela época, era algo inacreditável, ou seja, o Messias nasceu para vocês hoje, na cidade de Davi, o Messias, aquele tão esperado Messias pelo qual o povo esperava milhares de anos. Como isso poderia ser verdade? Isto lhes servirá de sinal, para que vocês não se enganem. Achareis, agora veja isso, nasceu hoje um Salvador, o Messias, e achareis o menino, o quê? Como o Messias pode ser um bebê, envolto em panos e deitado numa manjedoura? E de repente apareceu junto ao anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles, voltando para o céu, os pastores, veja isso, começaram a dizer uns aos outros, vamos diretamente para Belém. Entenderam? Vamos diretamente? Não disseram, vamos jantar primeiro, almoçar, tomar café da manhã ou resolver isso amanhã. Vamos diretamente a Belém e ver esta coisa que aconteceu e que o Senhor nos revelou. E quem eram? Alguns pastores. Meninos pastores, provavelmente meninos pastores. E estavam lá fazendo o que normalmente faziam, mantendo vigilância sobre o seu rebanho à noite. Enquanto estavam ali sentados, provavelmente conversando entre si ao redor do fogo ou algo assim, de repente uma grande, brilhante, indescritível luz, e a Bíblia diz que, como resultado disso, ficaram muito assustados. E o anjo disse, não tenham medo, trago a vocês boas novas. Hoje, na cidade de Davi, sabiam exatamente o que era? Belém. Vos nasceu um Salvador. É Cristo Senhor, o Messias nasceu. Bem, primeiramente, eles não esperavam que o Messias nascesse, provavelmente esperavam que ele viesse de outra forma. O Messias nasceu, ele é Cristo, o Senhor. Então ouça o que acontece. Quando os anjos se afastaram deles e subiram ao céu, os pastores começaram a dizer uns aos outros, vamos diretamente a Belém. Agora mesmo, larguem os cajados, vamos logo, esqueçam as ovelhas. Vamos descobrir o que é isso, vamos diretamente a Belém. E ver esta coisa que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Vejam isso. Nós cremos que algo aconteceu e o Senhor nos revelou isso porque o anjo anunciou. Agora, por que Deus falou com um grupo de pastores? Provavelmente porque eram jovens que criam na palavra de Deus, que estavam esperando pelo Messias. Muitas pessoas naquela época estavam esperando pelo Messias, provavelmente jovens de fé. E provavelmente jovens que Deus sabia que creriam no que viram, e veja isso, que teriam a coragem de contar o que estavam prestes a ver. Ele não falou com um grupo de pessoas, um grupo de jovens ou de pessoas mais velhas que diriam, ninguém vai acreditar nisso. Disseram, vamos ver esta coisa que o Senhor nos revelou. Então eles vieram apressadamente. Não ficaram enrolando e dizendo, bem, vamos amanhã. Vieram apressadamente. Encontraram o caminho para Maria e José. Provavelmente eles bateram em algumas casas ou o que quer que fosse, mas encontraram o caminho. E acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Quando eles viram isso, o que fizeram? Voltaram para o trabalho de pastores que eles tinham. Quando eles viram isso, divulgaram o que lhes havia sido dito sobre aquela criança. E todos os que ouviram, então não contaram só para alguns, todos os que ouviram se maravilharam com as coisas que lhes foram contadas pelos pastores. Agora veja isso.
Você teria sido como um dos pastores que queria contar o que ouviu, o que experimentou, o que viu. Você acha que aquele grupo de pastores poderia ter ouvido e visto o que fizeram e depois dizer: tudo bem, escute, e quanto às ovelhas, não podemos deixar as ovelhas, vamos voltar para elas? Não. Contaram para todos. E todos que ouviram se maravilharam com as coisas que eles contaram sobre os pastores. Sabe por quê? Sabe por que se maravilharam? Porque estavam contando a eles com entusiasmo, com emoção. Você não vai acreditar nisso, mas estou te dizendo. Estávamos lá cuidando das ovelhas ao lado da fogueira e de repente o céu se iluminou. Aqui está o anjo do Senhor. E eis o que ele disse. E largamos nossos cajados e corremos. E isso é o que nós vimos e ouvimos. Você tem que acreditar. E todos os que ouviram se maravilharam com as coisas que lhes foram contadas pelos pastores. Então deixe-me te perguntar uma coisa. Quem foi que você contou recentemente sobre o dia que você se salvou? Ou o momento em que foi salvo? A quem contou? Para quem você falou neste Natal e disse: bem, o Natal é uma ideia maravilhosa. A coisa mais importante do Natal é que Jesus me salvou, me perdoou dos meus pecados e montamos uma árvore, me lembro da cruz. Nós colocamos a luz, eu penso que ele é a luz do mundo. E quando pensa em dar presentes, eu penso que Jesus é o maior presente. Ou seja, para quem você falou alguma coisa sobre Jesus em todo este Natal? Eu sei que já contou o que quer de presente de Natal. Já disse para algumas pessoas o que gostaria de ganhar de presente, pessoalmente. Ou disse para algumas pessoas o que iria dar de presente de Natal. Você disse muitas coisas sobre Natal. Mas o que você contou a eles sobre o revolucionário, incrível, eterno presente que recebeu pela pessoa de Jesus Cristo? Quem você contou sobre isso? Então, a Bíblia diz que não puderam esperar, contaram para todos que podiam contar. E as pessoas se maravilhavam. Em nenhum lugar diz, e depois disso, que as pessoas se aglomeravam. Se aglomeravam de todos os lugares até o estábulo. Eles queriam vê-lo, queriam poder dizer: eu vi, eu sei que é real. Elas só se maravilharam. Agora veja isso. Você pode estar aqui nessa manhã, ou você pode estar assistindo pela TV, ou você pode estar ouvindo pelo rádio, e já ouviu a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, seu nascimento e tudo mais. Então vai fazer uma de duas coisas. Se está aqui, vai fazer o que aquelas pessoas fizeram, simplesmente sair, se maravilhar e esquecer disso. Você está assistindo pela televisão, vai fazer uma de duas coisas. Vai levar a sério o seu relacionamento com Deus rapidamente e vai receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Talvez esse versículo venha à sua mente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Talvez tenha ouvido tantas vezes, então, queira então dizer: Senhor Jesus, eu pequei contra ti, estou te pedindo que me perdoe, eu quero fazer parte da tua vida, eu quero que tu estejas na minha vida, estou te pedindo para me perdoar, me salvar hoje, eu entrego minha vida a ti agora. Vai ser a coisa mais sábia que poderia fazer. Entende? Quando o assunto de Jesus surge, deve tomar uma decisão. Quando penso no que as pessoas fazem, elas ouvem, elas creem, têm a vida transformada. Ou elas ouvem e desligam e caminham para a eternidade sem Cristo. Ou pode ser sábio bastante para pedir ao Senhor Jesus Cristo que perdoe seus pecados, não importa onde esteja. Já ouvi pessoas sendo salvas em vários lugares. Um homem me contou há pouco tempo, era um médico, estava indo para o seu consultório naquela manhã.
Ele disse que, ouvindo o rádio, se sentiu convicto sobre sua vida e a maneira como estava vivendo. Ele disse: eu parei na beira da estrada, desliguei o motor do meu carro e fui salvo bem ali. E quando eu fui salvo, sabendo que Jesus me perdoou dos meus pecados, eu liguei o motor e fui para o meu consultório. E quando eu cheguei lá, eu tive que contar a alguém o que eu tinha feito. E ele disse: pastor, estou contando isso a você, porque eu quero que você saiba, alguns de nós lá fora está ouvindo e está fazendo uma diferença em nossas vidas. Então a questão é essa. O que você... Não o que faria, mas o que vai fazer agora? Se você não está salvo, esqueça todo esse negócio de decoração de Natal. Se você não está salvo, está perdido. E se deseja ser salvo, pode ser salvo bem agora, onde quer que esteja. Ao dizer para Deus: eu creio no testemunho das Escrituras, eu estou te pedindo para me perdoar dos meus pecados, porque disseste: se eu confessar meus pecados, tu és fiel e justo para me perdoar dos meus pecados e me purificar de toda injustiça. E Deus, eu tenho sido tão injusto. Estou te pedindo em sua misericórdia que perdoe meus pecados, baseado no que Jesus Cristo fez na cruz. Me perdoaria? Sim, te perdoará. E Pai, quão gratos nós somos por nos amar como nos ama e nos dar a oportunidade que nos dá para sermos salvos. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.